Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e esse é mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje um dia bem bacana, um dia que o mercado fez, ao menos para o meu operacional, ele acabou mostrando bons movimentos, bons ciclos, e eu já vou explicar tudo para vocês aqui do que eu fiz e o que eu vi no mercado no dia de hoje, tá? Quarta-feira, 17 de setembro de 2025, vamos lá analisando primeiro aqui o último movimento do dia de ontem, tá? Que foi mais ou menos assim que o mercado fechou o dia de ontem. Tirar um pouquinho o zoom. Colocar aqui o de candles. Fica bom. Então, o dia de ontem, na minha opinião, o mercado estava em uma região de equilíbrio no final do dia. Considerando essa região aqui, desse topo da 89 como último topo. Aí eu tenho essa regiãozinha aqui mais para trás, onde ele não mostrou compradores acima, então eu considero isso aqui um topo, tá? E tem essa região aqui de fundo, onde ele foi testado mais vezes aqui, mas como ele tem um pouco mais abaixo, é a mínima do dia de ontem, eu acho que é um suporte aí importante, então eu considero como fundo, tá? Então o início do dia começou assim, quando abriu a barra 1, essa barra ficou corpo pequeno, bastante sombra dos dois lados, né, pavio dos dois lados, eu fiquei com essa marcação aqui, ó, topo, fundo, o topo eu marquei aqui onde tem os últimos dois pavios, e aqui o fundo na mínima de ontem, tá? E aí eu marquei 50% desse range. Então, se eu for operar dentro dessa região, eu vou pensar em vender mais próximo do topo e comprar o mais próximo do fundo, tá? Sempre com o objetivo de tentar sair o mais próximo aqui dos 50%, se sair antes melhor, tá? Então, essa é a análise que eu estou fazendo no primeiro momento do mercado, tá? E aí eu vou começar a falar aqui hoje, tá? Hoje eu vou falar mais sobre ciclos aqui para vocês. E eu vou pedir para quem ainda, né, não está 100% seguro com essa técnica, com a maneira que você lê o mercado, então abra a cabeça para ver a maneira que eu estou falando aqui, né, para ouvir a maneira que eu estou falando. E eu vou pedir dois feedbacks para vocês, tá? Se puderem deixar no comentário aqui, eu vou agradecer muito, que aí assim eu consigo ver o que vocês querem, tá? O primeiro é se faz sentido esse tipo de ciclo, a leitura que eu estou fazendo no movimento, se vocês acham que faz sentido para a maneira que vocês enxergam o mercado, tá? Me digam se vocês acham que fez sentido isso aí na cabeça de vocês. E o segundo é, se vocês preferem que eu vá direto sempre às operações, explique menos sobre o movimento, ou se vocês gostam de fato que eu explique e leia um pouco mais os movimentos e acabe deixando um pouco mais pesado ali a dinâmica do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então, se eu considero que isso aqui o mercado está equilibrado, a primeira coisa que eu preciso pensar é que, já que eu estou vendo isso aqui como um equilíbrio, a única coisa que eu vou ter de vantagem é operando nos extremos, e eu sei que o mercado está trabalhando dentro dessa faixa aqui de preço, e eu vou começar a olhar os sinais para ver se o mercado vai se manter ali dentro ou se ele vai sair dessa região. Eu creio que o mercado trabalhe com inércia, então é mais provável que ele vai continuar fazendo por mais tempo aquilo que ele vem fazendo do que ele simplesmente saia daquilo ali do nada, sem deixar nenhum tipo de sinal, tá? É claro que às vezes acontece, mas eu acho que é menos provável, acontece menos vezes, beleza? Então, pensando nisso, eu começo a olhar essa movimentação aqui e vejo aqui a barra número 4, ele até tenta ir acima, né? Tenta romper essa região, deixa a sombra, né? Deixa pavio e volta. A 2 também, deixa pavio e volta. Vem para os 50%, que é mais ou menos o que a gente espera dentro do equilíbrio, tá? Aí ele vai do outro lado, faz um fundo como a barra 10, e a barra 11 já começa um movimento contrário, voltando para dentro dos 50%. Ou seja, o mercado segue fazendo a mesma coisa. Então, aqui é o que eu costumo dizer, que a gente não precisa de coisas muito sofisticadas no day trade, né? Precisa fazer grandes análises, ver muitas coisas. Você está tendo dificuldade em ver muitas coisas, quem sabe simplifica, reduz um pouco o número de coisas que você está analisando. Aqui eu rapidamente identifiquei um ponto de equilíbrio, uma região, um retângulo que eu poderia colocar aqui desenhado na tela, mas eu não deixei desenhado, porque eu geralmente não deixo menos coisas na tela, tá? Mas se eu desenhar aqui, todo mundo enxerga. Ele está dentro do retângulo. Então, se ele está aqui dentro, eu não preciso pensar em muitas coisas diferentes. Eu só vou imaginar que o mercado vai continuar aqui dentro e vou esperar por sinais que eu possa tirar alguma vantagem desse movimento aqui e operar. Então, aqui no canal eu já mostrei para vocês como eu faço operações dentro desse equilíbrio. Beleza? Depois, olha o que acontece. O mercado segue trabalhando dentro desse range. Ó, a 13 tenta ir no fundo, e no mercado também tem um outro detalhe, tá? Nada é muito exato, beleza? Então, se nada é muito exato, eu não preciso que ele venha exatamente aqui no fundo. O que eu tenho que saber é que essa região, tudo isso aqui é fundo.
Desde que eu imagine que se eu for operar, o meu objetivo máximo vai ser os 50%, que é onde eu vou ter maior probabilidade. Então, se eu quiser comprar aqui, eu posso. Se eu quisesse comprar a 11, eu poderia? Não, porque olha a distância que eu estou de 50%, apenas 29 pontos. Então, eu não compraria ela. Mas se eu fosse comprar a 10, apostando contra, né, apostando que vai falhar qualquer tentativa de rompimento e que ele vai voltar, aí era um bom trade. Olha a distância que eu estou. 217 pontos. Eu poderia fazer algum tipo de operação aqui dentro, tá? Então, ó, continua dentro do mesmo ciclo até que aparece a barra 16. E antes de aparecer a barra 16, a gente consegue ver que aqui tem uma pressão compradora. Por que é a pressão compradora? Porque nós estamos vendo vendedores vendendo aqui abaixo, tá? Ele não está vindo nem na mínima de ontem. Ele acaba ficando antes, ó. A 10 ficou antes, a 11, a 13, a 14. Aí a 16 é uma barra interna. Eu já falei aqui em outros vídeos que barras internas são o modo rompimento, porque são triângulos em tempo gráfico menor. Então, depois de uma barra interna, pode acontecer algum tipo de rompimento de barra, tá? Mas não mudança de ciclo necessariamente. Mas quando aparece a barra 16, uma barra de 509 pontos, 510 pontos, tá? Saindo do range, tá bom? E com nada de sombra, então abriu e já teve urgência compradora, fechou na máxima, tá? Com volume. Então, para quem usa volume no gráfico, tá? Eu só uso nesse tipo de situação para confirmar, vendo que tem bastante volume, então não é no vazio, tá tendo algum tipo de força aparecendo aqui compradora. Eu vou considerar sim que aqui o mercado mudou o ciclo, ele saiu de um desequilíbrio de um equilíbrio para um desequilíbrio muito forte. Então, aqui na tabelinha de ciclo de preços que eu falo seguidamente aqui nos vídeos, eu estava aqui, ó, dentro de um equilíbrio, e dentro do equilíbrio, qual que é o próximo ciclo? Né? Eu não tenho o ciclo mais baixo, mas o ciclo mais forte é o desequilíbrio muito forte. Então, eu estou mudando de ciclo na minha leitura, tá? Aí, como é que eu vou confirmar isso? Geralmente eu faço aqui a medida e vi que está 630 pontos, mais ou menos, o range. Então, 630 pontos, 20%. Eu vou querer ver um rompimento de, no mínimo, 126 pontos. Aqui, quando teve fechamento, ele estava a 213 pontos. Então, veja que para operar, né, primeiro a coisa que eu tenho que fazer é fazer a leitura. A leitura estava em um ciclo de equilíbrio e quando estava fechando a barra 16, eu percebi a possibilidade de estar mudando o ciclo para desequilíbrio muito forte. Beleza, essa é a leitura. É o eu operador que eu tenho aqui em vídeo no canal. E se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhada. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. É bem interessante, traçando o paralelo entre a diferença entre a gente analisar e executar o mercado. Beleza? Então, quando fecha 16, eu entrei aqui comprado, considerando um desequilíbrio muito forte comprador. Eu fiz uma compra com 9 contratos, o meu stop ficou em 335 pontos, ou seja, um stop dentro do range. Ele teria que falhar e voltar para dentro do range para me stopar, mas eu acho que é mais provável que ele vá chegar no meu alvo de 255 pontos, tá? Eu já tinha marcado como regiões de possíveis resistência uma região que já está marcada desde ontem, que é aqui, ó, que é 161,8 do Fibonacci lá do gráfico diário, quando ele rompeu o range, que ficou por muito tempo, tá? Eu não uso Fibonacci, mas eu consigo olhar que muita gente usa, e isso aqui pode ser um ponto importante para quem usa Fibonacci. Então, eu deixo marcado aqui para ter uma ideia que pode ser uma possível resistência. E eu tenho também a máxima do dia anterior, que eu sempre considero uma possibilidade de resistência. Se eu for fazer um projetado dessa barra, 1 para 1, eu já falei também em outros vídeos, eu sei que o potencial mínimo dessa operação, um bom potencial para essa operação, é ele fazer 1 para 1 e vir até aqui. Só que aí vai ter que ter força suficiente para poder romper uma região de resistência importante. Tá? Então, o que eu prefiro? Eu prefiro fazer então um scalp mais curto, sair antes desse 161 de Fibonacci. Ó. Então, como o meu alvo era 255 pontos, eu ia sair antes do que tentar alongar, que para romper essa região aqui, eu vou precisar continuar vendo força no mercado. E pode ser que ele não tenha força. Agora, para chegar aqui, onde é o meu alvo mais curto, do meu scalp, eu acho que eu aumento muito a minha probabilidade, porque aqui sim o movimento é curto. Então eu fiz essa operação. E aí a barra 17, ele não dá sequência. No meu ponto de vista, ele já faz uma transição do ciclo do preço. Então eu já saio agora. Vou marcar aqui, ó. Antes eu estava no equilíbrio. E foi para o desequilíbrio muito forte. Agora eu estou saindo do muito forte já, que já tem uma primeira pausa, e estou em um desequilíbrio forte. Isso significa que vai reverter já imediatamente? Não. Se eu estiver certo na leitura e existe um desequilíbrio forte comprador, é muito mais provável
E agora eu vou ver compradores comprando aqui abaixo para levar o preço mais para cima do que vendedores revertendo tudo. Se vendedores reverterem tudo, e às vezes acontece, significa que, na verdade, eu estou ainda dentro do equilíbrio e não mais em um desequilíbrio. Veja que a minha leitura parece simples, mas ele está só mudando os ciclos. Então, fica muito mais objetivo. Eu faço uma leitura que eu não preciso perder muito tempo olhando muitas outras coisas. Eu tenho sinais mais claros ali sobre ciclos. Acredito naquele ciclo, tenho a crença naquele ciclo. E aí eu tenho que entrar com a parte de execução para poder gerar a minha operação. Se fechasse mais uma barra vendedora aqui abaixo da 17, muito provavelmente eu ia abandonar o trade, porque aí ele estaria indicando que está voltando para o equilíbrio. Depois da barra 18, aparece o que eu acho que deveria aparecer dentro do ciclo de desequilíbrio forte, ou seja, compradores levando o preço para cima. A 19, felizmente, já atingiu meu alvo. Aí ele toca ali o 161,8 de FIBO, continua em desequilíbrio forte, ou seja, maior probabilidade é que tenham compradores, só que agora eu acredito que vai aparecer, eventualmente, correções curtas, certo? Então, se eu for executar uma operação, eu vou mudar a forma de operar. Eu não vou entrar num fechamento como eu entrei na 16. A 20 é uma barra grande, né, rompendo essa região, mostrando força. Então, já atingiu também o projetado de 1 para 1. Se eu for colocar aqui, ó, da barra 16. Ó, já atingiu. Então, eu tenho aqui vários sinais de que depois de uma barra 20 pode vir correções, certo? Que eu tenho ó, movimento projetado, onde eu sei estatisticamente que seria um alvo da minha operação que tem maior taxa de acerto, tá? Estou ultrapassando aqui possíveis resistências, que é a máxima de ontem e uma região onde poderia ser aqui realização de quem usa Fibonacci, beleza? E também eu tenho aqui um sinal, ó, que é a maior barra, a barra de 500 pontos, em cima das últimas. Então a maior barra tem volume e é um volume que vem menor do que a barra anterior. A barra 19 teve mais volume do que a barra número 20. Então isso aqui me indica que tem bom sinal de ser um clímax, que ser um momento de, depois de fechar a barra 20, vai aparecer realização. Quem estava comprado vai ficar satisfeito com o resultado que ele chegou, vai vender, e aí se ele era comprador, se tornou vendedor, vai aparecer mais vendedores e aí, de repente vai ter uma correção. É assim que eu estou analisando o mercado até aqui. A 21 tem sim uma correção, porém uma correção rasa. Ou seja, ainda estamos dentro do ciclo de desequilíbrio forte. Ele ainda não mudou para o desequilíbrio fraco. Beleza? Eu não quero fazer nenhuma operação aqui, tá? Até por ser super quarta, e eu acho que aqui eu já começo a cair a minha probabilidade. Eu geralmente prefiro então esperar o mercado ir para um desequilíbrio fraco e eu usar a probabilidade do desequilíbrio fraco. Eu não gosto de entrar em desequilíbrio forte assim com pequenas correções, tá? Acho ruim de posicionar o stop. Ele está longe das médias também, então eu não faço nada, mas eu estou lendo o mercado e estou vendo que ele segue naquele desequilíbrio forte comprador. E aí vem o ponto que eu quero dizer. Se eu estou lendo como desequilíbrio forte comprador, eu não vou fazer vendas aqui em cima. Então não tem por que eu vender. Eu ainda acho que estou vendo mais compradores do que vendedores, não estou vendo sinais de vendedores. Então eu não quero vender aqui, porque eu prefiro seguir na inércia do mercado. Eu prefiro que ele me mostre, que ele prove que ele está mudando de ciclo e não tentar adivinhar o próximo ciclo. Beleza? E aí depois disso, ó, o mercado segue, aí tem a 25, que é uma correção um pouco profunda. Tá? Então eu posso considerar que ele mudou agora para um desequilíbrio fraco, e desequilíbrio fraco geralmente tem potencial de ir até nova máxima. Eu posso considerar que a 27 foi uma nova máxima, fico aguardando aí uma correção mais profunda. Essa correção profunda acontece ali até a 30, a 31 uma boa barra de sinal. Eu não quis fazer mais nada de operação, até mesmo porque para colocar um stop eu ia ter que colocar um stop mais longe, então eu ia ter que buscar um alvo que talvez passasse a máxima aqui, tá? Mas eu estou vendo que aquela força que eu tinha lá no início, agora já reduziu. Então agora eu estou em um desequilíbrio fraco, que é uma mudança de ciclo. Saio aqui do forte e vou para o fraco, beleza? E aí com isso eu consigo ver depois o mercado trabalhando fraco, vai lá tentar fazer uma nova máxima e volta. E assim o mercado agora já está transitando até mesmo pelo tempo que ele está ficando nessa região. Eu já estou saindo agora do desequilíbrio fraco, ele está falhando em fazer novas máximas, e já estou agora saindo do fraco e indo para o equilíbrio. Ou seja, hoje um dia bem interessante, um dia que fez todos os ciclos e fez até mesmo na ordem, que nem sempre acontece.
Então, um dia bem bacana para poder operar. Eu fiquei satisfeito com uma operação hoje, tá? Talvez eu pudesse fazer a 31, mas como eu disse anteriormente, o stop ia ter que ficar ali, ó, 335 pontos, o mínimo do meu stop, e eu não teria saído no meu alvo, porque a 34 teria encostado nela e eu não sairia por um tique. Tá? Então, se eu colocasse 10, é claro que a gente não tem como saber antes, mas se eu colocasse 10 para ter um alvo mais curto, eu acho que o meu stop aí ficaria curto demais, de 305 pontos, sendo que até com 9 contratos eu ainda acho que está curto, eu queria um pouquinho mais distante da 31 o meu stop, tá? Eu não fiz mais nada, como eu falei, hoje é super quarta, vai ter notícias, fico satisfeito. Mas me diga nos comentários se você acha que faz sentido a leitura assim por ciclo, se fica mais fácil, de repente você consegue colocar no seu operacional. E também me dá um feedback se você prefere que eu vá direto para a operação ou explique um pouco mais detalhado, porque o vídeo acaba ficando um pouco mais longo, tá? Vou correr aqui para poder mostrar para vocês o relatório de performance do dia de hoje. Aqui na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 144, eu fechei o dia então, aqui com R$453. Fiz um trade de 255 pontos, o máximo de exposição negativa que eu fiquei nele foi 155 pontos. Uma operação. Nos gráficos aqui, o gráfico de operações do dia de hoje e o gráfico de patrimônio do dia de hoje. Eu iniciei naquela correção ficando levemente negativo e depois, felizmente, ele foi para o positivo. Beleza, pessoal? Então, não esqueça de deixar aquele comentário que eu pedi para vocês. E se quiser me dizer como foi seu dia de hoje, eu sempre gosto de saber também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like também para provar que você gosta do conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui, falando a minha visão sobre day trade. Ok? Então, fique agora com a operação de forma acelerada e até o próximo vídeo.